fechando essa série, a formação de um oásis, onde a gente esteve falando o que é isso, né? O oásis, a gente tem sempre aquela ideia dos desenhos, dos filmes, né? Pelo menos da nossa infância, adolescência, juventude, né? Aquele lugar aprazível, né? Com muita água, coco verde, né? Caindo, né? Assim, com muita fartura de vegetação e tudo mais, porque é um lugar onde não falta água. Mas o grande... Você pode falar, mas isso existe em muitos lugares no mundo. Mas, na verdade, é que o oásis ele faz sentido e ele se torna até uma miragem, muitas vezes, né? Aquele negócio, quem está no deserto, com aquela secura, sequidão, sem ter nada, e de repente encontra com o oásis. Tem até uma miragem, né? Vê lá aquele negócio. E o que a gente espera como igreja, né, para nós, é que a nossa igreja possa realmente ser um lugar de amor, alegria, apoio mútuo, de compreensão, de desenvolvimento espiritual, pessoal e comunitário. Um refúgio espiritual, emocional e social. A gente tem sido assim? Em alguns momentos sim, em alguns momentos não. Eu acho que nós temos muito que prosseguir nisso que o João falou, né? A gente tem muito a desenvolver o amor que Jesus veio trazer para nós, né? E esse versículo que tem nos acompanhado, está meio estranho ali, né? João 15, 11 e 12, que fala, né? Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Amém? E uma frase que a gente viu na semana passada, né? Que fala assim: o mais importante na vida não é a situação em que estamos, mas a direção para a qual nos movemos. Amém? Então, isso foi que deu o norte para tudo que a gente falou na semana passada. E muitas vezes a gente está numa situação difícil, mas se a gente tem os olhos fitos em Jesus, né? O foco em Jesus, tudo bem. Mas eu acho que eu gostaria de concluir essa série reconhecendo uma coisa. E eu refiz essa frase, né? Pensando desta forma, reformulei o pensamento. E não sei se você concorda comigo, que em certos momentos nossa mente fica tão envolvida com as circunstâncias que acaba influenciando a direção para a qual nos movemos. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, alguns de vocês estão, né? Eu sei. Doença, alguma questão de relacionamentos, dificuldades inúmeras que a gente pode viver na nossa vida. E é muito bom quando a gente está tão firme na nossa fé, que a gente sabe, olha, mesmo que eu estou passando aqui por essa tempestade, eu sei que se eu mantiver meu foco firme em Jesus, né, o autor e consumador na nossa fé, tudo vai dar certo no final. Amém? Mas, de vez em quando, assim como Pedro, e a gente vai falar bastante de Pedro hoje, mas assim como Pedro, naquele momento que ele estava ali dentro, né, com foco em Jesus, ele fala, eu vou conseguir andar sobre as águas, lembra daquela passagem, quando eles estão na tempestade ali do barco, né? Mas no meio do caminho, Pedro deixa que as circunstâncias ali, o vento, talvez alguma coisa que ele pensou, falou, que é isso, eu não sou tão bom assim, sei lá o que passou pela cabeça dele, e ele começou a afundar, e aí Jesus tem que ir lá e puxar ele, fala, Pedro, por que você vacilou, né? Nas palavras, na versão Carlos Borges, né, da Bíblia, ali naquele momento, né? Fala, Pedrão, por que você vacilou, né? Você estava firme, você estava olhando, estava com o foco certo, e de repente você deu aquela vacilada, e de repente você mudou de foco, não é? Já se sentiu assim? Vamos combinar uma coisa? Eu já me senti assim algumas vezes, né? E talvez você esteja num momento desse. Se você, por acaso, tem se sentido assim, fala, eu estou numa situação tão difícil, seja o que for, de saúde, de injustiça, né? Sensação de injustiça, o que for, né? De repente, a gente tem uma tendência a tirar os nossos olhos de Jesus. Amém? Se você está passando, você já sentiu alguma coisa assim, se você ainda está passando alguma coisa assim, Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Amém? Vamos orar?
Senhor Deus, eu quero te louvar e te agradecer por esse grupo que está aqui, que tem se mantido fiel durante todas as dificuldades. Mas eu também te agradeço por todos aqueles que venham escutar ou que estejam escutando neste momento essa mensagem. Que o Senhor possa abrir os corações, possa falar a cada um à tua maneira, Senhor Jesus. Eu quero ser aqui realmente apenas um veículo teu, para que o Senhor possa chegar a cada coração. E assim a tua palavra possa produzir a transformação e os frutos que o Senhor já tem planejado no teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Bem? E eu dei um nome duplo para essa mensagem. Né? Falar entre duas direções e entre dois tipos de amor. Espero que vocês consigam entender isso aqui ao longo do caminho, né? Então, essa direção que a gente sabe que a direção certa é olhar para Jesus e continuar firme, apesar do vento forte, apesar da tempestade, apesar das dificuldades, ou a gente pode olhar, se perder um pouco e olhar em outra direção. Ok? Então, entre duas direções. É uma tendência que a gente tem, é uma decisão que a gente tem que tomar. E também entre dois tipos de amor. Eu queria que a gente lesse, nós vamos ler princípio João 21, de 1 a 14, e basicamente nós vamos ficar em João, só algum texto que nos auxilie no entendimento, mas eu queria que a gente olhasse, revisitasse esse texto, que já faz bastante tempo que a gente viu, e que Deus possa falar conosco através desse evento de Jesus ressuscitado. Então, a partir do versículo 1 de João 21, a palavra fala assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, lá no lago, né? Onde eles fizeram boa parte do seu ministério. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Eu não consegui descobrir o significado do porquê dessa contabilidade tão perfeita, né? Mas, olha, era peixe a beça, vamos combinar, né? E, embora houvesse tantos peixes, a rede não rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Amém? Vamos ler por enquanto até aí, depois a gente vai ler mais umas partes da passagem. Que o Senhor possa abençoar o teu coração e fazer com que essa mensagem realmente te dê o entendimento necessário desse momento que a gente está passando. Amém? E
Para que a gente possa entender esse movimento, né, que aquelas frases falam, né, a gente tem que pensar sempre no movimento. Nosso movimento está, então, só por uma questão de organização, não são pontos ali, mas só para a gente saber, fala entre duas direções, como a gente viu que aconteceu aqui com os discípulos, entre dois tipos de amor, a gente vai ver um pouco mais para frente, e na resposta que nós podemos dar a Jesus. Amém? E eu queria que a gente pensasse nessas três coisas, então. Começando aqui pelas duas direções. Esse texto pega ali quase no começo, né, no versículo 3, a decisão de Pedro. Vou pescar, disse Simão. Amém? E o que estava por trás, então, dessa decisão? Queria que a gente refletisse um pouquinho. O que está por trás da decisão de algumas pessoas que falam, vou abandonar a igreja, né? Vou tentar fazer alguma outra coisa, isso não está resultando em coisas práticas para mim, entendo que nesse momento da minha vida eu tenho que priorizar outras coisas, depois eu vou voltar a olhar para Jesus. O que aconteceu especificamente com Pedro ali naquele momento? Uma vez que eles estavam ali de volta a Galileia, né, Jesus disse que ia vê-los lá ainda, né, falou para eles esperarem lá. Pedro é tentado a revisar velhos hábitos que ele possuía antes de encontrar com Jesus. Lembra? Jesus encontrou Pedro, primeira vez lá, né? Ou seja, pelo menos quando eles tiveram um contato real, efetivo, Pedro estava justamente ali, no mar da Galileia, né? Então, a gente pode considerar que para ele tinha um momento vintage, né? Um retorno ao passado. Mas por quê? Se a gente parar para pensar, eu não vou aqui trazer os textos, mas a gente conhece mais ou menos a história, né? Da paixão e tudo mais. Então, Paulo certamente era muito consciente de ele que tinha errado feio com Jesus. Certo? Jesus falou, você vai me negar 3 vezes, você acha que você é o cara, mas você não é tudo isso que você pensa que você é. E você, só hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedrão lá, está pensando o quê? Se precisar, eu morro pelo Senhor. Eu morro pelo Senhor. Quando ele se pega lá, ouve o galo cantar, aquele olhar de Jesus para ele. Depois dele ter negado Jesus 3 vezes. Né? Então, em sua mente, Jesus jamais poderia perdoá-lo. Não é? Isso com certeza influenciava a situação de Pedro. Para ele, aquele investimento de 3 anos que ele havia feito para ter um futuro diferente, ele tinha investido bastante naquilo, e de repente ele viu que ele tinha se perdido aquele esforço que ele fez. Em sua mente, ele estava fora do jogo. Fora do jogo. Tá? É interessante que o versículo 14, como a gente leu, né, fala que esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ele ressuscitou. Mas das 2 primeiras vezes, você pode pegar lá, né? Inclusive, dizem que em Lucas 24:34 e 1 Coríntios 15, fala que Jesus apareceu primeiro a Pedro e depois aos outros discípulos. Mas provavelmente, ainda que para Jesus tenha visto, eu quero ver Pedro, fala, Pedrão, você está dentro, né? Mas para ele ainda continuava fora, com certeza. Tá? Então, talvez ele ainda não se sentia restaurado. Já aconteceu isso? Você faz alguma coisa, você sabe que aquilo que você fez não era o que você deveria ter feito, vamos colocar dessa forma, né? E você fala, Senhor, de novo eu tenho que te pedir perdão por isso, né? Você pede perdão, a gente sabe, pelo conhecimento da palavra, que o perdão é dado, porque Jesus não precisa morrer de novo na cruz, o sangue dele não precisa ser derramado de novo para que a gente seja perdoado, ok? Mas o que acontece muitas vezes disso? A gente não se perdoa. E eu acho que o mais grave no caso de Pedro era justamente ele não se perdoava. Ele não se perdoava. E aí a gente pode falar, por quê? Né? Por quê? Porque talvez ele sentisse ali, e logicamente aqui a gente está trabalhando, tentando entender, meditando sobre a palavra, né? Especulando sobre o coração de Pedro naquele momento, com certeza ele sentiu uma decepção pessoal.
E qualquer um de nós já pode ter sentido isso em algum momento da vida. Uma decepção, fala, poxa, eu estou tanto tempo nisso, como é que eu posso pisar na bola de novo nesse mesmo pecado, né? Repetir esse mesmo pecado. E Pedro ali, então, ele levava consigo o peso do fracasso. Ele se deu conta que ele não era tudo aquilo que ele imaginava, né? A gente pode dizer assim, certo? Então, ele percebe, ele teve assim, ele não teve a força moral nem a emocional que ele imaginava ter quando ele chega para Jesus e fala, Senhor, eu morro pelo Senhor, se for necessário. Talvez, eu vi uma vez, né, eu até compartilhei com o João por causa do louvor, o Luciano Subirá, né, pastor Luciano Subirá, pregando essa palavra, né, e ele fala, talvez aqui, quando Pedro vai lá e quase arranca a orelha do falco, né, daquele soldado romano, a Bíblia não fala, mas pode ser que a intenção de Pedro não foi cortar a orelha do cara, certo? Provavelmente ele pegou aquela espadinha lá e foi para cima do cara, e o cara era soldado, né? Deve ter escapado do ataque, e aí pegou sua orelha, ele foi repreendido por Jesus, e de repente o próprio Pedro falou, você quer ser preso, né? Então, dali por diante, parece que houve uma ruptura, pelo menos mental, né? Ou emocional, no coração de Pedro, né? Certo? E ali ele acabou resultando naquela negação e até se escondendo e tudo mais, ok? Então, portanto, ele mesmo se sentia moral, emocional e espiritualmente derrotado, tá? E aí a pergunta que a gente pode fazer, e eu já fiz, né? Você já se sentiu assim algumas vezes? Você tentou uma coisa, foi lá, e aí de repente você olha e fala, puxa vida, não tive, né, no espanhol fala, não tive o valor, me faltou energia, me faltou coragem, me faltou um monte de coisa. Então, o que nós vamos fazer quando a gente se sente assim? Para Pedro, voltar à velha vida lhe pareceu uma opção, né? Então é isso que eu consigo interpretar daí. Será que você já namorou essa opção? Fala, olha, está muito difícil, a igreja não está cheia como eu gostaria, eu gosto de ir num culto cheio de gente, né? Então, como está vazio, então no próximo domingo eu também não vou, né? Ao invés de ajudar a trazer mais gente, você adere ao grupo dos que preferem olhar para outro caminho. Será que você já se namorou de uma opção dessa? Mas vamos seguir um pouquinho no texto, né? Eu acho que a situação complica um pouquinho pelo fato de Pedro não estar sozinho. E aí, o texto continua, o versículo 3, dizendo, e eles disseram, nós vamos com você. Então, já, digamos assim, já é ruim o suficiente quando você desvia, entre aspas, o teu foco, né? É pior ainda quando você desvia e convida outros para desviarem junto com você o foco. E isso estava acontecendo naquele momento. Assim eu interpreto essa palavra. Eu sei que minhas histórias vão ficando velhas, mas como eu fui mais tempo executivo do que pastor, e eu não digo graças a Deus por isso, né? A conclusão que eu chego é que o Senhor tinha me chamado lá atrás, mas meu ouvido não estava pronto para ouvir. Até o ponto que ele realmente precisou falar, oh! E aqui estou eu, graças a Deus, amém? Mas eu costumava dizer uma coisa como executivo, como chefe de muita gente, que eu tive muitas pessoas que trabalhavam comigo, e direto ou indiretamente, e eu costumava falar assim, quando a pessoa começa a olhar pela janela, e chega lá, olha, sabe o que é, Carlos, ou alguém fala, olha, que eu arrumei me ofereceram um trabalho, eu ganho 1.000. Me ofereceram um trabalho para ganhar 1.050. E eu fiquei pensando, poxa, será que eu vou por esses R$50 e tal? Tudo que estava em mim, a minha experiência de vida, não sei o quê, falava, vai com Deus. Vai com Deus. Por quê? Porque quando a pessoa começa a olhar pela janela, o coração já não está ali.
Certo? E neste momento, o coração de Pedro não estava. Isso me força a perguntar para vocês, onde está o seu coração? Se o coração está com Jesus, se o teu coração está conosco, fala assim, eu quero fazer com que isto funcione. Eu quero fazer com que a nossa igreja seja um oásis para as pessoas que precisam. Amém? Isso está um pouco aqui por trás, mas seguindo, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Qualquer situação que a gente tenha, ainda mais no corpo de Cristo. Porque, como diz, a gente viu semana passada, que no corpo, né, digamos assim, a orelha não é mais importante do que o dedinho do pé. Que não é mais importante do que o umbigo, que não é mais importante do que o cotovelo e assim por diante. Então, quando o cotovelo começa a inchar e doer, e ele começa a chamar atenção para ele, olha eu aqui, eu estou sofrendo, né? Parte do corpo vai prestar atenção naquilo e o corpo todo em si perde, amém? Então, isso acontece um pouco, está acontecendo com Pedro aqui, e com os discípulos que estavam com ele. Mas é interessante que o texto segue falando, e eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Não pegaram nada. Seria liviano da minha parte fazer aqui, né, uma coisa, ao invés de fazer o com Cristo no barco, tudo vai muito bem, falar assim, sem Cristo no barco, nada vai bem, ok? Pode ser que de repente você fale, não está dando muito certo, não estou gostando, estou esperando a resposta de Deus para um emprego, para alguma coisa na minha vida, para um relacionamento, o que seja, então eu vou tomar as minhas decisões, vou dar os meus passos, tá? E de repente esses passos que você dá não estão assim tão de acordo com aquilo que a palavra diz ser a vontade de Deus. Todos nós conhecemos isso. Todos nós talvez já tivéssemos vivido momentos assim, né? Então, creio que quando nós nos sentimos bloqueados, estagnados, alguma coisa assim, com relação à fé ou emoções, o que seja, até pode existir algum proveito da gente se mexer em alguma direção. E eu conheço vários casos aqui, entre vocês mesmos, entre as pessoas da igreja, que deram, né? Não, eu não posso ficar aqui esperando cair do céu, fazendo, não, eu tenho que dar os passos aqui para acontecer tal coisa, tá? Mas a pergunta que certamente virá é o seguinte, é isso realmente que eu quero? É isso realmente que Deus quer da minha vida? Estou pronto para viver, digamos assim, o resto dos meus dias, deixando Deus fora da equação da minha vida? Em outras palavras, estou pronto para me mover numa direção que me afaste de Deus, em vez de me mover numa posição que me aproxima de Deus? Eu relutei em deixar essa pergunta, mas eu deixei ela aqui só para a gente pensar um pouquinho. Uma pergunta importante. Como posso alimentar esperanças de que algo de bom me aconteça quando continuo me movendo numa direção que me afasta de Deus? Eu acho que é uma pergunta importante. Eu falo, Deus não vai me dar o emprego que eu quero. Se eu for tudo certinho, se eu fizer tudo... eu tenho um negócio, eu tenho que fazer um caixa 2, porque senão não vou conseguir pagar imposto e tudo mais. Então, eu tenho que fazer algumas concessões à vontade de Deus, né? E aí, de repente, eu fico esperando que Deus me abençoe. Eu vou ter que pagar algumas propinas. Eu estou pegando um veio aqui que... Qualquer um podia falar de relacionamentos, qualquer um, né? E aí você fica pedindo para Deus te abençoar. Mas Deus não tem nenhum compromisso com você se você está longe da vontade dEle. Entende? Então, considere essas coisas. Considere voltar. Sabe o que é bacana? Né? E duas coisas, uma boa e uma mala. Fala primeiro a ruim aqui, né? De vez em quando a gente está numa situação dessa, e a gente fala, qualquer um no meu lugar faria a mesma coisa. Nessa situação, olha lá, lembra daquela frase do começo? Nessa situação, eu só posso agir assim. Será mesmo? Será mesmo? Eu tenho que confiar no meu coração. E é interessante, né, que estava vendo isso daqui e lembrei de Jeremias, né? Jeremias, que fala lá, Jeremias 17:9, estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada, né? Fala assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? É muito, né? É muito louco, é muito legal isso aqui, porque o nosso coração é assim. O meu coração pensa em quem? Pensa em mim.
Pensa em mim. Quando ele pensa no outro, tenha certeza que tem algum proveito para mim. Tomasa fez um bolo maravilhoso. Fez lá um arroz, né? Foi demais, né? Então eu tinha todo, né? Tinha todo ali o interesse em falar, amorzinho, tal, na véspera, né? Bajulei ela bastante. Isso eu que sou muito carnal, certo? Vocês não, eu sei que vocês estão todos no céu, vocês nunca agem assim, né? Tá? Mas eu olho para isso daqui, é interessante que a NVI, né, ali onde fala desesperadamente corrupto, fala, e sua doença é incurável. Eu achei que esse era mais leve, mas estou contando, né? Gente, bem-vindo à realidade, um choque de realidade. Você é assim. Seu coração é assim. Sabe como a gente pode mudar? Graças a Deus por isso. Quando Jesus estende a mão para a gente. E a gente fala, Senhor, me puxa. Amém? Como ele age nesses casos? Interessante que, né, o texto segue mostrando como Jesus pode ajudar. E antes da gente ler esse pedacinho aqui, Jesus vem com dois, digamos assim, antídotos para aquela situação, que ele estava ali. Já imaginou Deus assim para você ou não? De vez em quando? Você está dando duas cabeçadas, você está lá no jogo de futebol, o Otávio que ainda mantém aqui, né? Galhardamente, toda quarta-feira, tal. Você está lá olhando, o cara te deu uma pegada, você fala, na próxima eu vou acertar esse cara. Aí ele vem, aí o cara vem, você tenta, não deu, ele esquivou, tal, mas você está ali, você já esqueceu do jogo, a única coisa que você está pensando é na canela do cidadão. Amém? Eu sei que também, vocês nunca fizeram isso, só o Otávio que, né, é mais carnal, certo? Todo o resto já sumiu do mapa, só a canela do cara, a bola, ele até esquece a bola, ele só está vendo a canela do cara, fala, vem, né? E aí imagina que você está nessa situação, imagina qualquer uma que você pode estar. Você imagina Jesus ali no canto assim, ó, olhando, te observando. E fala, como é que eu faço? Desculpa, Otávio, estou te pegando só dele. Né? Como é que eu faço para convencer o Otávio? Esquecer a canela do Zezinho lá, certo? E ganhar o Zezinho para mim. Por exemplo, como é que eu faço? Eu fico imaginando Jesus na praia ali, olhando para aqueles moços com os quais ele conviveu 3 anos, né? E aí o versículo 4 do próprio capítulo 21 fala lá, ao amanhecer, dá para a gente entender aqui que estava ainda no lusco-fusco, né? Bem no comecinho mesmo da manhã. Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, você tem algo para comer? Imagina Jesus gritando, ei, vocês têm algo para comer aí? Pescaram alguma coisa? Eles falaram, não tem nada. Aí ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles o lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Interessante aqui, 2 coisas que a gente pode pensar, né? Talvez a obediência deles ali, eles tivessem já marcado aquilo de obedecer, né? E aí eles viram lá, não sabia direito, não conseguiam ver direito se era. Eles podem até ter pensado que era, mas não sabia se era alguém ali, se era conhecido ou não. A pessoa fala e eles, depois de ter pescado a noite inteira, ao invés de se irritar, obedeceram e jogaram. Tá? Ou pensaram também, o que nós temos a perder? Vamos lá, vamos jogar. Tá? Então, o resultado de ouvirem a voz de Jesus, novamente, eles tiveram mais uma pesca maravilhosa. Como a gente leu lá, 153 grandes peixes. Né? Aqui talvez a gente pudesse falar, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Ou, tipo, vem comigo que você passa de ano. Amém? Versículo 7 fala assim, que é interessante isso, né? O discípulo a quem Jesus amava, ou seja, era João, né, que estava escrevendo, o evangelista, né?
O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. É o Senhor. Porque, pensa bem, interessante, porque para ele aquilo era meio um déjà vu, né? Certo? Era uma coisa, ele já tinha visto aquele filme antes. Jesus mandando Pedro voltar e lançar as redes, Pedro ali resmungando e tal, e depois de uma noite inteira, e tinha dado, né? Tinha tanto peixe naquela ocasião que as redes não aguentavam, né? As redes não aguentaram, tá? Mas aqui as redes aguentaram, tá? Então, a mesma ordem, o mesmo resultado. Certamente era o Senhor. E aí o Pedro, é o momento que Pedro acorda, né? Ali, vai, se pula no mar e vai lá meio correndo para chegar na frente. Isso nos leva, né? Então, a esse segundo ponto. Mas, antes de falar, vocês percebem aqui, eu queria, né? Eu anotei aqui, né? Então, Jesus aqui dá, assim, o seu primeiro antídoto, que é de caráter geral. Ele está aqui cuidando de todos os discípulos, né? E é como se ele tivesse ali distinguido, falando: olha, eu quero que vocês, meus amados discípulos, vocês que me ouvem, vocês que me seguem, não a mim, Carlos Borges, mas a Jesus, amém? Ele está falando assim: olha, eu quero que vocês notem a diferença de vocês fazerem algumas coisas pelo seu próprio esforço, para a sua própria conveniência, sem considerar a minha companhia com vocês, e quando vocês fazem uma coisa, considerando a minha companhia, amém? Fazendo comigo, o resultado é outro. Estava tentando, estou me massageando aqui. Aconteceu outro dia uma coisa que eu falei: ai, Senhor, me ajuda. Você consegue lembrar? Então, até compartilhei com a tua, que foi tudo assim. Eu estava lá quebrando a cabeça para fazer um negócio e não achava. Meu Deus, o que foi? Bom, mas aqui teve um momento nessa que eu estou ali no meu esforço, quebrando a cabeça, já ficando, a situação já me fazendo olhar para o outro lado. Eu falei: Senhor, por favor, me ajuda. Me ajuda, sabe? Tinha que ser lá, eu não me lembro o que era, e aí, de repente, eu olho para o lado de um negócio que eu estava procurando, estava ali, na minha cara, mas eu não tinha enxergado. Fico até pensando que Deus tinha escondido só para depois, para eu pedir. Ai, bonitão. Me foi da cabeça que foi. Mas não acontece com vocês essas coisas, não é? Você pede: Senhor, me mostra o caminho. E Ele mostra. E é o que Ele fez aqui. Então, Ele primeiro cuidou geral. Dá para a gente entender, eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu não quero me alongar demais, que os discípulos estavam meio constrangidos ali, né? De ter falado: puxa, a gente entrou na do Pedrão, né? Certo? Nós entramos na do Pedro, nós fomos todos lá pescar. Certo? Sabia? Porque Jesus tinha falado para eles: eu quero que vocês sejam pescadores do quê? De homens. E não de peixe. E de repente estão todos eles lá pescando peixe de novo. Estamos todos nós lá no futebol, na bicicleta, na cervejinha, no não sei o quê e tal. Oh, sabadão, beleza, tal, né? E Jesus. É interessante pensar, eu estou até pegando esse gancho que eu peguei, que Ele não nos proíbe do churrasquinho, não nos proíbe do futebol. Tem algumas igrejas que até proíbem, né? Mas não está na Bíblia isso, certo? Alguém viu algum capítulo aí, algum versículo que fala: não joguem futebol? Senão o Otávio era o mais pecador aqui entre nós, certo, Otávio? Certo? E ainda vai com o pessoal de igreja, né? Tudo pecador lá, né? Então, não existe isso na Bíblia. O que Jesus espera é que quando a gente estiver fazendo, ainda, e me perdoem, eu não estou querendo ser herege aqui, se você está me ouvindo, você é de outra igreja, por favor, não me interprete mal. Não está nem na Bíblia proibição para tomar uma cervejinha, sabia disso? Disse para você, né? Mas o que fala a palavra é para você não se embriagar com a cervejinha ou com o vinho. Porque quando você faz isso, tem uma palavra linda na Bíblia, que é muito difícil de entender, que fala a dissolução. O que é dissolução? Os teus conceitos morais, os seus conceitos de limite, todas essas coisas meio que dissolvem, certo? E aí você está livre para fazer
besteira. Certo? Precisa mais? Não. Fecha parênteses. Então Jesus está falando aqui, ó. Quando você estiver lá no churrasquinho, no futebolzinho, no sábado de manhã, me convida para estar com você lá. Me convida. Tem vários irmãos aqui que podiam dar lindos exemplos disso. Não é? E é lá também que a gente vai fazer. E Jesus era nesses momentos aí da galera, por isso que os religiosos da época falavam que ele andava com os publicanos e pecadores, para cima e para baixo, certo? Jesus acho que não perdia um futebolzinho. Estava lá ele lá, certo? Para a turma. Mas ele estava lá com um propósito, ele sabia por que ele tinha que estar lá. Amém? Que a gente também saiba disso. Perdão, voei um pouquinho aqui, certo? Mas ele segue aqui dizendo, o discípulo a quem Jesus ama, bom, não, já foi, né? Ok. Então, é isso. Jesus, então, nos dá um antídoto. Faça o que você fizer. Me convida para o jogo. Você quer um emprego novo? Compartilha comigo. Você quer um namorado, uma namorada nova? Compartilha comigo. Me coloca na decisão com você. E vai dar bom. Amém? Tão simples quanto isso. Entre duas direções, então, vamos escolher sempre aquela decisão, a direção que nos aproxime de Deus, de Jesus. Amém? Não aquela que a gente sabe. Porque a gente sabe. Ah, eu estava desprevenido, eu estava distraído. Não, vem não. Vamos, como a Bíblia fala, quando eu era menino, agia como menino. Quando eu me tornei homem e mulher, certo? Tirei a calça curta, meti a calça de homem, né? E tomei a decisão conscientemente, sabendo o que Deus espera de mim. Amém? Tão simples quanto isso. Direções que nos levem para Jesus. Segunda parte, entre dois tipos de amor. E aí vem aquela parte pessoal. Jesus vai cuidar de uma pessoa naquele grupo. Ele já tinha cuidado de todos em geral. Mas tinha uma pessoa ali que ele se preocupou. Se você parar para pensar, Jesus se preocupou com Pedro desde a primeira aparição dele a Maria. Lembra? Maria chega lá na boca do túmulo, do túmulo vazio lá, né, a pedra tirada. Maria entra lá, aparece Jesus, fala, vai e conta para o Pedro. E depois para os outros discípulos. Jesus estava com a preocupação com Pedro, porque ele sabia que o Pedro era muito importante no projeto dele. E Pedro, naquele momento, o coração dele estava além da janela. Certo? Estava além da janela. Ele já estava longe. Ok? Isso. Então Jesus vai chamar Pedro. Vai chamar Pedro para perto. E o texto, então, a partir do versículo 15, fala assim, depois de comerem, né, Jesus pede lá para eles trazerem o peixinho, lembra, a gente leu lá no começo, eles trouxeram, Jesus já tinha uns lá, né? Mas eles trouxeram do que eles pescaram, tudo lá, comeram, gostosão. Aí Jesus chama Simão para uma caminhadinha ali, né? Para bater um papinho, em privado. E aí o texto fala, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. E aqui eu já fiz isso no passado, aqueles que são mais antigos aqui vão lembrar, né? Que embora no português a gente leia aqui e tenha as mesmas palavras, né? No português o amor, quando a gente vai ver esse texto no grego, ele não tem as mesmas palavras. Lá, lembra? Outro dia a gente viu do próprio C.S. Lewis, aqueles 4 amores aqui, e aqui tem 2 amores que João usa. E é interessante quando você vê, né? Eu quero fazer essa distinção. Alguns acham que não tem sentido, mas eu continuo achando que tem muito sentido, eu vou explicar por quê. Então, quando Jesus está perguntando aqui para Pedro, é como se ele fosse assim, existem essas 2 palavras, o ágape e o filia, né? Que é um amor, ágape é aquele amor maior, aquele amor divino, certo? Aquele amor que não está em nós,
certo? Mas que a gente é chamado a viver. E filéu, ou filia, né? Que aqui filéu é a conjugação do verbo, né? Como se você me ama, então é agapau, certo? Não ágape. E também, sabe que eu te amo, filéu, não filia, que é o substantivo, né? Então, o que é isso aqui? É como se... E aí, tem uma Bíblia que eu gosto muito, só para fazer fácil, eu não vou pôr ali porque ia ficar meio esquisito, mas é como se falasse assim, Jesus, depois de comerem, tem duas coisas aqui, né? Fala assim, Jesus, tu me amas, você me ama, esse ágape, né, que ele está usando ali, o amor ágape, é como se ele falasse assim, você me ama com total compromisso, de todo o seu coração, lembra aquilo, amarás a teu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento? É como se Jesus estivesse chegando para Pedro e falando, Pedro, você me ama com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e devoção? E aqui, nessa primeira vez, ele ainda põe assim, realmente mais do que estes, porque aqui vamos voltar ao teu conhecimento das passagens bíblicas, né? Pedro sempre se achou melhor do que os outros nesse sentido, né? Tanto é que quando Jesus chega lá, fala, ó, lá na Santa Ceia, chega, um de vocês aqui vai me trair, né? Pedro chega lá e fala, não, mas quem? Né? Tipo assim, aí vai até para João e pergunta, João, mas qual desses aí? Tal? É como se ele falasse, eu sei que não sou, você até que eu arrisco, né? Ponho minha mãozinha no fogo por você, mas o resto, eu não ponho minha mão no fogo, pode ser qualquer um aqui, né? Ou seja, eu estou acima de qualquer suspeita. Então, Pedro sempre se colocou assim, ele sempre achou o cara. Então, quando Jesus fala, tu me amas realmente, realmente, mais do que esses caras aqui, esses outros, porque era como Pedro se via no passado, né? E aí ele fala, você me ama dessa forma, com essa intensidade, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. E aí é interessante que a resposta de Pedro, né? Senhor, tu sabes que eu te filéu. E o que quer dizer isso? É como se ele falasse assim, Senhor, o Senhor sabe da minha profunda afeição, Senhor. Cara, o Senhor é meu parça. Amém? Ou seja, eu amo, o Senhor é meu amigo chegado. O Senhor é meu amigo chegado. E é interessante que Pedro é consistente, porque ele responde assim das 3 vezes, né? Ele é consistente. Pedro sabia da onde ele achava que ele estava, e de repente ele sabe do buraco que ele se meteu. E aqui ele está se sentindo restaurado. Jesus está trazendo ele de volta. Mas ele fala, Senhor, sabe quando você perdoa uma pessoa? Muito comum, né? Quando você está tratando, está aconselhando alguém, a pessoa, eu perdoo, né? Perdoa o Felipe, né? Falando, perdoa a Karina, eu perdoo a Karina, tal, mas ela vai ver comigo, né? Não, estou brincando aqui. Mas quando você tem uma pessoa, um parente, uma pessoa assim, um amigo, a pessoa fez uma coisa para você, você perdoa, mas no seu coração você precisa de um tempo de adaptação àquele perdão. Então, entendemos o que nós estamos falando? Não estou falando nenhuma abobrinha, né? Então, Pedro, naquele momento, talvez pela primeira vez diante de Jesus, Pedro estava sendo honesto com ele, com Jesus, porque antes ele fala, Jesus, não existe ninguém na face da terra, ninguém, que ame o Senhor mais que eu. Eu estou disposto a morrer por você. Te amo tanto que eu estou disposto a morrer por você. E é interessante que dá para perceber que Pedro acreditava naquilo. Ele acreditava que esse era o amor que ele tinha. Mas depois de tudo isso que passou, ele ali diante de Jesus, e Jesus fala, Pedro, você realmente me ama? Talvez a resposta de Pedro, pela primeira vez, seja a mais honesta que ele podia. Falou, Senhor, meu amor para o Senhor vai até aqui. Eu o amo pra caramba, mas o meu amor vai até aqui, né? Mas é interessante porque Jesus mesmo assim, né? E talvez até por essa honestidade de Pedro, disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Não é pelo fato de você não me amar com toda a devoção, com todo o carinho, que eu estou te tirando do jogo. Eu estou falando, fica no jogo, Pedro.
fica no jogo, você vai aprender com o jogo, amém? Cuida dos meus cordeiros, cuida dos meus cordeiros. E aí, é interessante, né? Porque, eu tinha que ter mostrado isso antes, só para referendar, porque você pode estar pensando aí, por que o Carlos está falando isso? Eu já vi várias pregações, você vai achar muitas pregações de pastores que falam isso. Primeiro pastor que eu ouvi falar isso foi o Tim, né? Não aqui, mas quando ele foi falar no retiro de pastores que ele usou, que me chamou a atenção, eu nunca tinha prestado atenção, aí eu fui buscar, né? E o Tim era o nosso antigo pastor, né? Americano. E aí eu tenho uma das coisas, né? Pelo menos as meninas ganharam dote, a Tomasa ganhou um dote, ganhou minhas orelhas lindas e meu nariz, foi no lote, nas coisas que ela levou. Mas a Tomasa, e eu trouxe ela também, no dote da Tomasa, sabe que tinha uma coleção maravilhosa, que eu me apossei de... Está lá, né? É para os dois, mas quem usa sou eu, né? Que é o Novo Dicionário da Bíblia, Edições Vida Nova. São 3 volumes, nem sei se... Deve ainda existir, deve ser muito mais bacana, né? Mas aquelas enciclopédias lá, e é muito legal aquilo. Tem N comentaristas, então eu não arrisco colocar o nome de nenhum, por isso eu estou colocando aqui, Novo Dicionário da Bíblia. Inclusive, o redator no Brasil foi o Shed, né? Pastor Shed, falecido há alguns anos, que muitos de nós conheceu pessoalmente. Tá? Então, diz assim, é difícil perceber por qual motivo um escritor que empregou um grego tão simples como João, porque João não era grego, certo? Então ele aprendeu o grego para poder navegar no mundo grego. É mais ou menos como o meu inglês, como o meu espanhol, né? A gente sabe, mas na hora que você tem que fazer lá tiver que fazer um negócio oficial, você vai fazer macarrônico, né? Ali, bem na base, ok? Tudo bem? Então, era o grego de João. Então, os estudiosos falam assim, é difícil perceber por qual motivo um escritor que empregou um grego tão simples como João, o básico, certo? Tem usado essas 2 palavras no mesmo contexto, a não ser que tensionasse fazer uma distinção entre os seus respectivos significados, certo? Então, esse é mais um ponto que fala, eu não estou aqui cometendo nenhuma heresia fazer essa distinção, amém? Tem muitas palavras que são assim. O português, a única palavra é amor, ok? Ia ser muito complicado arrumar outra, mas existe essa distinção. Mas voltando, então, a gente já está indo para a segunda metade aí para terminar. Versículo 16 fala, novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Aí imagina tudo aqui, fala, realmente você me ama de todo o seu coração, de todo o entendimento, tal, mesma coisa, tá? E aí Pedro responde de novo, Senhor, tu sabes que te amo, sabe que eu amo o Senhor, eu gosto do Senhor como se o Senhor fosse meu parceiro, meu amigo muito próximo, com uma afeição, tenho uma afeição muito grande pelo Senhor, ok? Da mesma forma, disse Jesus, pastorei minhas ovelhas. Pastorei minhas ovelhas. Mas Jesus ainda pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? E aí é interessante que nesse momento Jesus não usa a mesma palavra, ele não usa o ágape, agapau. Ele usa filéu, que é a forma com que Pedro vinha respondendo que o amava. Então, a minha interpretação para isso é que, depois de 2 vezes falando, Pedro, você me ama esse tanto? E Pedro respondeu, Senhor, eu te amo esse tanto. Pedro, você me ama esse tanto? E Pedro falou, Senhor, eu te amo esse tanto. Agora, Jesus fala, Pedro, você me ama esse tanto mesmo? E aí o texto fala, né, que Pedro ficou magoado. Porque Jesus perguntando pela terceira vez, você me ama? Né? Como se falasse, Senhor, eu estou sendo honesto. Mas falo, Pedro, você tem certeza que mesmo esse tantinho aí, você me ama? Dá para entender a nuance? Né? E aí Pedro, abrindo o coração, fala, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes todas as coisas. Eu não consigo te enganar, né?
Tu sabes todas as coisas. Então disse Jesus, cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Isso nos leva para uma conclusão. Que Jesus estava chamando Pedro para uma resposta, mas não uma resposta em palavra. É como se ele estivesse chegando para Pedro, para mim e para você, e falasse assim, ó, ama as minhas ovelhas, trabalha no corpo, e eu vou te ensinar a me amar esse tanto. Amém? À medida que você passa a amar todas as pessoas, pelo menos esse tanto, você vai ver como que eu vou te levar para aquele tanto. Amém? Porque só Jesus sabia quem Pedro era, na verdade. Aonde Pedro podia dar. E deixa eu falar uma coisa para você. Jesus olha para você, Deus olha para você, não como você se vê. Não aquilo que o espelho te mostra. Ou que o teu coração, desesperadamente corrupto, te mostra. Ele olha para você de acordo com o potencial, de acordo com o que ele sabe que você pode fazer. Amém? E então, o antídoto eficaz, a gente pode dizer, podemos ler junto isso aqui? Assim como a Pedro, Jesus nos convida a desenvolvermos um amor verdadeiro através do serviço ao próximo. Amém? Queria que você pensasse um pouquinho nisso, né? Tem uma frase que eu já trouxe aqui, do Rick Warren, que ele fala assim, você jamais chegará à maturidade espiritual apenas comparecendo aos cultos como um espectador passivo. Você é bem-vindo aqui. Vocês que estão em casa também. Os amigos da Mapele FM também. Vocês são todos bem-vindos. Mas existe uma obra a ser feita. Existe uma missão para você no corpo de Deus. E o cabeça, Jesus Cristo, está falando para você. Levanta e me segue. Amém? Não vou mostrar aqui, mas parece que no caminho, de repente, lá depois de restaurado, né, por essas palavras de Jesus, Pedro está andando e ele olha e está lá o discípulo amado, está João. João ali atrás. E Pedro, mais uma vez, como Pedro ainda ele gostava da concorrência, né? Então, naquele momento que ele se sente de novo restaurado a Pedro, ele volta a olhar para João e vê o João como um concorrente, não como um amigo que ele tinha que amar, né? E aí Pedro olha lá, fala, Senhor, e quanto a esse aí, né? E Jesus olha para ele e fala, olha, quanto a esse daí, deixa comigo, você não tem nada a ver com isso. Falei, se eu quiser que ele fique vivo até a minha volta. A gente costuma, infelizmente ainda, se comparar muito, né? Se comparar muito. Eu olho, sei lá, vocês de repente olham para os teus irmãos de igreja, para os seus parentes, alguma coisa, eu vejo outros pastores, né? E aí eu fico querendo me comparar, mas ele fez isso, mas eu faço isso, não sei o quê. E Jesus fala, olha, eu tenho duas coisas para você, que são só suas. Tem coisas que são gerais, são curas para todos vocês. E a cura está disponível para todos nós, amém? Cura de alma, que elas são mais complicadas e mais importantes do que as curas de corpo. Né, Ana Lúcia? Eu sei que teu corpo está te judiando nesse momento e a gente vai orar por isso. Mas tanto você quanto eu sabemos que algumas vezes a cura de alma, a dor da alma pega mais, não é? E Jesus está falando, eu tenho para você a cura. Mas a minha cura não é aquela cura do papai que entendeu errado o amor e só quer te fazer um cafuné. Vem cá, querido, eu vou te fazer um cafuné. Você precisa de um cafunézinho? Tá dodói. E a gente fica tudo assim na hora. Aí
Ele tira a mão, né? O pai tira a mão e fala, faz mais cafuné, faz mais cafuné, faz mais cafuné. É bom, não é? Mas faz a gente levantar e andar. Deus trabalha em outra dimensão com a gente. Vocês não veem Jesus baixar a guarda para Pedro e falar assim, Pedrinho, vem cá, deixa eu te fazer um cafuné. Você ficou triste? Fala, Pedro, trabalha comigo, Pedro. Trabalha comigo. Eu tenho ovelhas nesse rebanho. E eu preciso de você. Para apacentar, para alimentar. Se nós queremos ser um oásis, o que existe nesse bairro? O que existe primeiro dentro do nosso próprio corpo? As pessoas que de repente precisam só de um olhar teu, falar, ligar durante a semana, porque um oásis, sabe de uma coisa? Ele não funciona só domingo de manhã. E a gente começa a olhar para o relógio, acho que vai passar 3 minutos ali do horário, tal, né? Porque já comprometi 1h30 das quantas, eu não fiz a conta para saber, 7 vezes 7, Otávio que é bom de conta aí, não sei quem é bom de conta aí, fazer quantas horas tem numa semana, né? Aí de repente fala, não, comprometi 1h30 dessas centenas de semana, de horas que tem, ou milhares até, né? Numa semana, certo? E já é suficiente. Não, um oásis, provavelmente, se a gente quiser dar espaço, nós vamos ter que fazer com que a igreja fique aberta durante a semana. Talvez a gente precise de voluntários. Não sei. O que o nosso bairro precisa? O que os membros da nossa igreja precisam? Alguns a gente já intui, outros não. Talvez fazer só um helpdesk, né? Aquele, diz que para ter uma palavra de incentivo, nós precisamos de pessoas para isso. Nós precisamos de um sonoplasta ou vários, desesperadamente, eu diria. Nós temos irmãos que estão se desdobrando entre mídia, louvor, palavra de vez em quando, né? Mesmo tendo umas dorzinhas de barriga, quando chega a data, né? Mas estão fazendo um monte de coisa. E se a gente começar a falar, não, conta comigo. Conta comigo. O que nós precisamos fazer para que a nossa igreja possa ser um verdadeiro oásis para quem precisa? Para ponto que as pessoas falem, eu estou vendo esse amor demonstrado de uma tal maneira que eu quero entender o que os move para isso. E aí, a grande probabilidade é que a gente vai poder apresentar Jesus para essas pessoas, de fato e de direito. Amém? Fecha teus olhos, irmãos. Entre duas direções e entre dois tipos de amor. O que o teu coração te diz nesse momento? Será que você tem se distraído com outras janelas, ou seja, outros pastos mais verdes do que esse? Coloca para Deus isso nesse momento. Fala, Senhor, eu quero saber o que o Senhor tem para mim. E eu quero estar disponível para fazer isso que o Senhor quer. Talvez você, como Pedro, talvez se Jesus tivesse perguntado, você me ama? Pelo menos com aquele amor que Pedro reconheceu ter? E talvez você tenha que responder, Senhor, nem esse amor de Pedro eu tenho ainda. Mas ajuda-me a desenvolver esse amor. Por ti e pelo meu próximo. Senhor, ó Senhor Jesus,
te agradeço profundamente, porque só Tu és digno de tudo, de todo louvor. Te agradeço porque um dia o Senhor parou, olhou para mim e falou: eu vou resgatar esse moço, na época moço. E muitas vezes na minha vida o Senhor teve que me resgatar dos meus escorregões. Da mesma forma, Pai, eu peço que o Senhor olhe aqui para cada irmão e irmã presente. Aqueles que vão nos escutar de casa, estão escutando nesse momento, aqueles que nos escutarão no futuro. E ajuda-os a dar esse passo de fé. Senhor Jesus, da forma que o Senhor nos ama, com esse amor incrível, indizível, profundo, imenso, nos ajuda, Senhor. Inspira, coloca, inocula desse amor dentro do nosso coração, para que o nosso coração mude, para que o egoísmo saia e entre, Pai, esse amor maravilhoso, ágape, que o Senhor quer nos ensinar a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.